Olá, amigos, tudo bem com vocês? Desejo que estejam bem, felizes. Sinto o meu coração que são todos amigos, vibrando aqui nessa corrente do bem. Eu gostaria de aproveitar, a gente vai falar de depressão hoje, é um assunto assim que a gente só de pensar já fica triste, né? Mas eu vou compartilhar com vocês algumas coisas importantes. E antes eu queria comentar, eu queria agradecer a vocês, na verdade, pela obtenção, né, dos mais de 500 inscritos nesse canal, que tem apenas 4 meses de idade e que nós já estamos já ultrapassamos a casa dos 500. Eu me sinto muito feliz, né, muito grata por toda esta fidelidade dos meus amigos e espero cada vez contribuir mais com vocês. Eu também queria fazer um adendo especial a alguns pacientes que eu tenho e têm me seguido. Eu fico muito feliz porque nada acontece por acaso. Se hoje eu estou oferecendo alguma coisa boa, talvez eu esteja reparando algum detalhe lá do passado. E mais do que isso, a gente sempre tem que crescer, sempre tem que evoluir. Então, muito obrigada e bora lá continuar crescendo, né? Fazendo, eu estou agora com vontade, né, de colocar também um canal no TikTok, que eu acho que vale a pena a gente atingir um grupo de jovens que estão tão carentes, né, da nossa parte de consciência e espiritualidade. Eu acho que pode ajudar bastante a muitos jovens e facilitar o trabalho de muitos pais que já são nossos seguidores. Muito obrigada, viu? Então vamos à aula. Não fiquem deprimidos por isso. E o que é depressão? É, na verdade, um transtorno mental. Ele é muito comum, afeta pessoas de todas as partes do mundo, gente. A depressão vem a ser uma das principais causas da perda de saúde no mundo, gente. Muitas pessoas desenvolvem outras doenças por conta do estado depressivo, desde déficit de imunidade até os cânceres, porque a todo momento nós estamos produzindo, por exemplo, células cancerígenas. Quando existe um desequilíbrio imunológico, e muitas vezes causado pela depressão, a gente consegue desenvolver coisas muito sérias. Então, vamos perceber pequenos indícios. Às vezes eu tenho coisas que eu fazia lá atrás, por exemplo, eu gostava de cantar, hoje eu não canto. Mas por quê? Eu não estou cantando. Será que eu estou deprimido? Será que eu estou sem tempo? Então, se eu estou sem tempo de fazer algo que eu goste, provavelmente isso daí pode levar a uma depressão. Eu estou saindo fora da minha proposta de vida. De repente, eu era uma pessoa alegre, contava piadas, hoje já não conto mais. Então, existem graus e graus de depressão, né, gente? O importante é nós percebermos. Nos idosos, tem sido muito alta a taxa de transtorno depressivo maior, que eles chamam de TDM. Infelizmente, a principal causa de suicídios entre jovens entre 15 a 29 anos. É muito importante lembrar que essa estatística aumentou muito após a Covid-19, em virtude do isolamento, é uma das causas que nós pensamos. Então, por isso, gente, isso vem a corroborar a questão de que nós somos seres e que estamos na Terra encarnados para termos convívio, onde cada um contribui para a evolução do outro. Então, o isolamento, ele leva mesmo a muitos casos de depressão. Vamos nos sociabilizar. Segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje em dia existem muitos tratamentos eficazes, terapias psicológicas, medicamentos. Hoje em dia, essa área, diante da grande demanda de medicamentos, a psiquiatria desenvolveu muitos medicamentos novos, isentos de efeitos colaterais e isentos de dependência também. O que ajuda também, que até a própria Organização Mundial de Saúde comenta, são os tratamentos espirituais eficazes na parte de depressão, que são religiosos, de qualquer religião, qualquer doutrina, e os das religiões ditas espiritualistas, que são todos religiões. Os religiosos, eu quis dizer aqui, os evangélicos, os católicos e de outras religiões. Infelizmente, ainda temos um estigma, que é uma barreira psicológica para quem procura auxílio para depressão. Como se fosse, gente, algo vergonhoso. Imagina, buscar tratamento para algo mental, psicológico, espiritual, é sinônimo de lucidez, não de vergonha.
Na Bíblia, em Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 8, nos é dito o seguinte texto: próprio Senhor irá à sua frente, estará com você, ele nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime, não desanime, não fique depressivo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 25, é tratado sobre a melancolia, e Kardec oferece aqui uma perspectiva sobre a origem da tristeza e do desânimo, que muitas vezes levam à depressão. Muito embora uma tristeza mal resolvida pode levar à depressão, um desânimo pode levar à depressão. Na doutrina espírita, a doutrina ela não desconsidera a necessidade de tratamento médico e psicológico e oferece uma visão mais ampla, considerando a nossa dimensão espiritual. Então, olharmos para o nosso quesito espiritual. Leon Denis, ele nos traz o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele explora a natureza da dor moral e existencial relacionada a estados depressivos. Então, eu trouxe aqui um texto para vocês para a gente não confundir tristeza e depressão. A tristeza, ela dura horas ou dias. A depressão, ela pode durar meses ou anos se não tiver tratamento adequado. A tristeza, ela é de uma intensidade que não afeta a sua produtividade. Você está triste porque perdeu um animal de estimação, ou mudou de emprego, ou está passando por um processo de até uma doença física, né? Poxa vida, eu gostaria de estar trabalhando, mas eu estou me convalescendo desse ato cirúrgico, né? Que houve necessidade mesmo de ser feito, mas ela não afeta a sua produtividade. Às vezes você está de repouso lá, está meio triste porque não está trabalhando fisicamente, mas está produzindo algo no computador. Se é um professor, está preparando aula. Agora, a depressão ela tem uma intensidade maior. O sentimento afeta a vida e, em casos graves, ele pode levar até suicídio, não só afetar a produtividade. A tristeza, ela pode ocorrer, geralmente, diante de uma situação específica, como eu citei esses exemplos há pouco. Mas a depressão, ela tem múltiplas causas. Então, por exemplo, genética, a causa da própria personalidade, a falta de produção de substâncias cerebrais, os neurotransmissores, uma causa ambiental. Às vezes você está indo trabalhar naquele espaço que está indo contrariamente à sua proposta kármica, aquilo que você gosta de fazer. Vamos supor, você é uma pessoa que gosta mais de autodesenvolvimento, é mais ligado à área de humanas, gosta mais de produzir canais de conversa, de autodesenvolvimento, e você está trabalhando, por exemplo, numa instituição financeira, né? Onde você só visa lucro, 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 onde você tem que ter de tudo, gente. Mas às vezes aquela pessoa X não cabe naquele trabalho Y. Não estou falando contra as instituições. Tudo é necessário. Nós vivemos no mundo material, mas às vezes não é todo mundo que consegue trabalhar, por exemplo, numa instituição bancária. Então, de repente, nós temos que buscar ir ao encontro daquilo que está nos fazendo mal. E aqui eu trouxe rapidamente para dar uma pincelada, e nós temos os setores diversos daquela roda da vida que a gente conversou. Então, você pode estar tendo depressão na área de lazer, as suas finanças estão muito desequilibradas, é a sua carreira profissional, é na parte intelectual. Poxa, eu gosto muito de estudar, de me aculturar, eu não estou fazendo, as minhas emoções eu não estou gerenciando direito, eu não estou com uma vida espiritual equilibrada, consistente. Eu peço para simplesmente colocarem meu nome lá, coloca meu nome lá no centro para vibração. Ah, na igreja, ai, reza por mim, né? Então, se eu estou descontente com a minha condição física, esses dias eu encontrei um colega, eu falei, e aí, ó, nós estávamos os dois na farmácia. Falei, ó, nós, hein, o sessentinha aqui na farmácia. Eu falei, você tem alguma doença? Ele falou, todas. Eu falei, meu Deus! Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Eu falei, como todas? Não pode! Olhe para você! Então, essa pessoa, condição física ruim para a idade. Lembra que eu falo que às vezes a gente deve primar para ter aquela saúde 10, 20 anos menos do que a sua idade cronológica, né? Então, o quesito também, relacionamento íntimo. Eu estou investindo na minha vida conjugal? Ou quando eu fico com meu marido, fico olhando as redes sociais? A minha vida social, que também é importante, você
se relacionar e os meus relacionamentos familiares. Às vezes a minha depressão está ali por conta de alguma questão mal resolvida com o pai, com a mãe, com o irmão, com o primo, né? Então, os sintomas da depressão, gente, eles variam desde um desânimo até um suicídio. A psiquiatria, ela tem uma gama de tratamentos. Então, ela tem um tratamento medicamentoso, que variam desses comprimidos, né, medicamentos orais, até medicamento endovenoso. As psicoterapias que vão trabalhar nossos pensamentos. A psiquiatria trabalha EMT, também a estimulação magnético transcraniana e a eletroconvulsoterapia. Então, infelizmente, às vezes o caso é tão intenso que você precisa se valer de um tratamento assim mais eficiente. E eu trouxe aqui só para colocar para vocês a questão da cannabis. A cannabis tem sido muito usada em diversos tratamentos de causas de depressão e tem ajudado muita gente, porque ela não só inibe os recaptores, mas ela trabalha a nível da produção desses neurotransmissores. Então, o canabidiol tem vários tipos, né, de derivados da cannabis, mas eu acho que assim, como já é um medicamento muito usado em outros países, aqui agora é autorizado no Brasil, eu acho que a gente não deve ter preconceito nesse sentido. Se você precisar, vai, utiliza-se do medicamento na dose adequada para medicamento e que não vai trazer nenhum efeito de dependência. Eu lembrei aqui também de trazer para vocês a depressão pós-parto, gente. Eu fui fazer um estudo, eu trouxe aqui uma média de 17,22%, mas tem lugares em que ela é apenas 5% das mulheres, das puérperas, e tem casos que ela chega a mais de 33%. Esse grau ele varia de intensidade e conforme a localização mundial. Tem locais que predispõem mais a esse caso de depressão pós-parto. A psiquiatria tem um papel fundamental, gente, na compreensão, diagnóstico e tratamento da depressão. Então, tanto no caso de depressão, de transtorno depressivo maior, ou um transtorno depressivo persistente, que leva à alteração de humor, à distimia. Agora eu vou falar um pouquinho da psicologia. A psicologia, no que tange a depressão, ela tem um papel crucial na compreensão, diagnóstico e tratamento para lidarmos com os sintomas, para identificarmos causas subjacentes. Muitas vezes, gente, a causa da sua depressão, ela está lá atrás. Às vezes até em outras existências, você precisa das técnicas de trabalho, causas reencarnacionistas, né? E a terapia de vivência passada, ela nos permite desenvolver também estratégias de enfrentamento saudáveis. Então, é muito importante valer-se de um profissional competente. E muitas vezes, o tratamento da depressão, ele é multidisciplinar, porque existem muitos casos em que existem a necessidade de um tratamento multidisciplinar. Então, ele envolve psicoterapias, tratamentos medicamentosos, florais, terapias ocupacionais e também as terapias holísticas. Então, é muito importante diagnosticarmos. E, às vezes, o próprio psiquiatra, o próprio psicoterapeuta, o próprio psicólogo, perceber essa necessidade multidisciplinar e agregar outros profissionais à terapia relacionada com a depressão. E eu trouxe para vocês também a visão espírita. Qual que é a visão espírita? Que a depressão é uma doença da alma e ela está manifestada no corpo físico e às vezes ela tem, gente, causa dor física, dores de cabeça, né, cefaleias, dores articulares, gastrites, esofagites, diverticulites e até os tumores. Causas são, a gente fala, multifacetadas, desde orgânicas e espirituais mesmo. Então você já vem com um psiquismo preparado para a depressão. É aquele, ó dias, ó céu, né? Então vamos perceber e vamos encarar isso como um desafio para essa vida. Talvez a sua maior proposta kármica, a mais importante, seja essa: vencer a depressão. As causas espirituais, muitas vezes elas vêm com uma oportunidade de crescimento. Aí eu tive aquela depressão, aí eu fui procurar, precisar olhar para mim mesmo, olhar para o meu interior e com esse olhar interno, inclusive de compaixão, como eu disse na outra aula para vocês,
fez, da autoestima, ela fez com que eu conseguisse mudar de uma situação ruim para uma situação boa. Ela pode ter até, gente, consequências, ser consequência de ações passadas. Então entra aqui as propostas kármicas para eu ir reparando aquela coisa errada que eu fiz no passado. Ela pode ter influências espirituais. Vocês se lembram quando eu comentei na aula do pensamento que o pensamento ele traz atração, ele atrai frequências físicas e extrafísicas. Às vezes você está com uma série de pensamentos mais de baixa autoestima, aí você vai atrair essas entidades vibrando nessa frequência e vira tudo junto misturado. É importante a gente perceber essa questão. Um desequilíbrio espiritual. Você, por alguma questão, baixou muito sua frequência, então, como eu disse no item acima, que realmente tem consequências espirituais a respeito de uma má vibração. Às vezes, a causa ela está no sentimento de autocobrança e autoculpa. Não sejamos indulgentes para conosco mesmo. Muitas vezes você é muito mais amigo do seu amigo do que de você mesmo. Mas por que eu estou com essa autocobrança? Eu estou carregando uma culpa em relação àquilo. Então eu vou exercitar o perdão, a nossa aula de perdão lá. Vamos exercitar o perdão, vamos deixar de vibrar, de nos conectar com aquela pessoa para a qual nós devemos perdoar ou pedir perdão de uma maneira mais amorosa, de uma maneira mais inteligente. E vamos nos libertar. Não precisa, como eu disse, ficar grudado com a pessoa lá, casar, contrair um enlace, dormir juntinho, de conchinha, não precisa nada disso. Precisa só entender o processo e libertar-se. Todos somos passíveis de perdão. Os tratamentos espirituais, assim, para quem não conhece, eu trouxe aqui umas coisinhas, ele envolve um atendimento fraterno, que é muito bonito isso na doutrina espírita. As pessoas, os centros têm umas pessoas já capacitadas e preparadas para receber essas pessoas para acolherem e encaminharem para uma fluidoterapia, que é a sessão de passes, encaminhar para tratamento em reuniões mediúnicas e que sempre vão apontar para uma necessidade, né, uma opção de uma reforma íntima e às vezes a leitura de obras espíritas que são muitas vezes esclarecedoras. Aqui eu abro um parênteses que na verdade esse tratamento espiritual, a doutrina espírita oferece essas opções alternativas, mas tanto a reforma íntima quanto as obras espíritas cabem aqui obras de todas as religiões também, que são obras que possibilitam uma autorreflexão e estudar, né, o que nós precisamos. Os tratamentos espirituais, eles envolvem a prática da caridade também, valendo para qualquer religião, porque o serviço de amor ao próximo é visto como um importante caminho para o bem-estar emocional e espiritual. Vemos aqui o nosso amigo Chico ajudando tantas famílias carentes. Trouxe aqui o tratamento floral novamente, os florais de Bach, o Gentian, o Gorse, o Wild Rose e o Pine, principalmente é para quem tem culpa, uma depressão ligada à culpa. Às vezes vale a pena tomar durante uns 3 meses para ir trabalhando aquela energia para a gente. Quem que não tem culpa, gente? Se não é consciente, é inconsciente, porque somos seres em aperfeiçoamento. No floral de Minas, o alme, a rosa canina, as sinapses e os sonchos. E no floral de Saint-Germain, o ânimo e equilíbrio, que é uma fórmula, o gerânio, bom dia, gloxina e sonchos, que é a mesma do floral de Minas. A depressão, eu queria colocar esse assunto aqui que eu ouvi esse texto que eu ouvi de um palestrante, Albino Duarte, muito bom, quem quiser conhecer o trabalho dele, ele diz assim: a depressão torna o ser humano opaco, sem brilho. E o antídoto para isso, ele precisa se encantar com alguma coisa para ser feliz e tratar sua depressão. Então, gente, é muito, muito importante olharmos para essa opacidade. Estamos sem brilho, estamos opacos, vamos nos encantar com alguma coisa, seja um trabalho voluntário, seja a adoção de um animalzinho, seja abrir um canal no YouTube e sentir que está contribuindo com alguém, no TikTok, colocar salmos, seja qual for a sua religião. É importante a gente se encantar com alguma coisa para ser feliz. Ter um hobby, ouvir uma música, cantar, dançar. É muito importante lembrar
lembrarmos que nós temos sempre um apoio espiritual. Os nossos amigos espirituais estão sempre cuidando amorosamente de nossos caminhos para que consigamos, gente, sair da depressão e evoluirmos. Eles torcem muito por nós, porque muitas vezes, né, na maioria das vezes, a evolução deles está ligada à nossa evolução. E lembrar, gente, que Jesus está nos auxiliando para que consigamos manter-nos saudáveis e felizes através de seus valiosos ensinamentos. Então, muito obrigada. Aqui finalizamos essa aulinha. Espero que não tenha sido cansativa. Espero que vocês tenham gostado e que curtam, aproveitem, revejam a aula, assistam. Não é tudo de bom que existe, existem coisas 1000 vezes melhores, mas é o que a gente consegue fazer. E o meu coração já se encanta e agradece por eu estar podendo oferecer isso para vocês, com muito amor, com muito entusiasmo e com muito brilho na minha alma. Fiquem na luz e na alegria e namastê.